Vamos refletir, irmãos, na palavra do Senhor, e nós estamos iniciando mais uma campanha de missões nacionais, e sabemos que é um momento muito especial, é um mês, na verdade, muito especial, porque nós focamos na evangelização da nossa nação. E o tema está aí, o tema é o mesmo da campanha, Jesus transforma. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 9, iremos ler dos versículos do 1 ao 7. Evangelho de João, capítulo 9, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Palavra do Senhor, que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Eu sei, irmãos, que talvez a primeira pergunta que você fez foi: por que Jesus cuspiu no chão, fez o lodo e passou ali nos olhos do cego? Eu vou falar, mas não agora, tá? Segura aí um pouquinho. Mas eu sei que esse texto gera algumas dúvidas com relação a essa atitude de Jesus. Inclusive, quando nós não sabemos nos dar muito bem com as dúvidas, nós terminamos praticando algumas heresias. Inclusive, baseado nesse texto, eu ouvi falar que apareceu aí uma igreja chamada Igreja do Cuspe de Cristo, né? E isso é verdade mesmo, tá? Por causa desse texto que nós acabamos de ler. Algumas pessoas até afirmam, né, que a saliva de Jesus tinha lá certos poderes curativos, enfim, mas a gente vai ver que não era bem assim. Jesus não precisava da sua saliva, né, nem do barro para entregar a visão daquele cego. Mas por que ele fez isso? Esse texto ele traz muitos e muitos significados aqui, todos ligados à transformação que vem na vida de uma pessoa a partir do poder de Deus. Tudo aquilo que Jesus manifesta como poder, todo milagre que Jesus faz, toda atitude, toda pregação, tudo aquilo revela o poder que ele tem para transformar as vidas que foram impactadas pelo seu ministério. Então, os significados aqui dos atos de Jesus refletem o poder transformador do Evangelho. E o que me chama a atenção, irmãos, é justamente perceber esse modo como Jesus ensinava, o modo como Jesus conseguia impactar a vida das pessoas. Quando a gente olha em um dos milagres que Jesus faz, onde ele faz um exorcismo numa sinagoga, as pessoas ficavam ali admiradas porque elas diziam assim: esse homem ensina como quem tem autoridade, não como os fariseus. Existia um contraste muito grande entre o modo como Jesus ensinava e o modo como os fariseus ensinavam. Jesus ensinava com autoridade, a autoridade dele vinha justamente pelo seu poder, pelo fato de que ele cumpria tudo aquilo que ele mandava os outros fazerem. Então, quando Jesus fala assim: olha, ame o próximo como a você mesmo, é porque ele primeiro fez isso. E essa é uma das coisas que nos mostra assim, o quanto Jesus tinha realmente autoridade para ensinar, autoridade para transformar a vida das pessoas. E essa forma de pregar era totalmente diferente de como os fariseus pregavam naquele tempo. Mas quando a gente volta, irmãos, aqui para esse texto, a primeira coisa é perceber justamente a situação daquele homem que era cego de nascença. Era muito comum nos tempos de Jesus e até também no Antigo Testamento, o que nós conhecemos e chamamos de doutrina da retribuição, né? O que é isso? As pessoas acreditavam naquele tempo que
que as pessoas nasciam com alguma deficiência por causa do pecado dos pais. Então, os pais pecavam e aquilo se refletia na saúde ou em alguma condição física dos seus filhos. Mas quando a gente vai, na verdade, ler alguns textos em Ezequiel, até o próprio livro de Jó, nós vamos ver que Deus abomina esse tipo de pregação, né? Em Ezequiel, Deus fala através do seu profeta: olha, ai daquele profeta que prega que os pais chupam uvas verdes e a boca dos filhos é que ficam amargas. Ele diz: nunca mais pregarás assim em Israel. E quando a gente olha a história de Jó, é um livro que combate totalmente essa doutrina da retribuição, né? Nos ensinando que alguma coisa que possa acontecer com os nossos filhos não são frutos do nosso pecado. E é justamente assim o que Jesus fala para aquele povo, né? Por isso que aquele homem era visto como um pecador. Por isso que aquele homem é retratado aqui no Evangelho de João como alguém que estava sofrendo, como alguém que era desprezado, porque as pessoas o chamavam de pecador. Era a única coisa ali que preocupava as pessoas. Olhar para aquele homem e julgá-lo como um pecador, como alguém que estava sofrendo porque merecia. Sabe quando a gente deseja, né? Esse aí está merecendo. Está merecendo porque pecou. Olha só o que é que acontece. O que eu aprendo aqui, sabe, irmãos, é que o julgamento injusto é uma grande barreira para a evangelização. Aquele homem era totalmente injustiçado. Totalmente injustiçado. Esse julgamento injusto que muitas vezes nós fazemos das pessoas, ou que a própria sociedade faz de alguém, é uma das maiores barreiras para demonstrar o amor de Deus para aquelas pessoas. Você já parou para pensar como as pessoas muitas vezes são tão rápidas para julgar, tão rápidas para apontar os pecados, mas não têm a mesma velocidade, por exemplo, para ajudar os outros que estão precisando? Por que um fascínio tão grande em apontar o pecado dos outros? Porque tanta gente pega uma mulher que foi pega em adultério e rapidamente leva até Jesus para jogar pedra naquela mulher? Por que acusar um homem como Zaqueu? Por que reclamar porque Jesus vai na casa de um publicano? Sabe o que é? É porque quando a gente aponta o erro das outras pessoas, é causado em nós duas falsas sensações. A falsa sensação de espiritualidade. Eu encontrei alguém pior do que eu. É a falsa sensação de espiritualidade. Eu sou bom, ele é pecador. E o segundo é a falsa sensação de acerto. Nós pensamos que condenando uma pessoa, nós estamos fazendo a vontade de Deus. A falsa sensação de acerto e a falsa sensação de espiritualidade passam a ser uma realidade na nossa vida quando nós estamos mais dispostos a julgar do que a ajudar. E aí lá no versículo 3, o que é que Jesus diz? Olha, ele não é assim pelos seus pecados, pelos pecados dele, nem pelos pecados dos seus pais, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. Então, se você quer se engajar na obra de evangelização, tenha em mente que, onde alguns enxergam pecado, enxergue a possibilidade da manifestação da obra de Deus. Se você está em um lugar onde as pessoas são julgadas, onde as pessoas tem lá os outros apontando para ela, olha, ele é pecador, não sei quem é pecador, merece passar por isso. Aquilo ali não é uma oportunidade que Deus está dando para a gente julgar as pessoas, mas é uma oportunidade para que através da nossa vida, o poder de Deus, a obra de Deus possa se manifestar na vida de quem está sofrendo. E esse aqui, irmãos, é justamente o princípio básico para a evangelização. Ninguém ajudava aquele homem por causa da sua condição. Eles não ajudavam porque estavam muito mais preocupados em tratá-lo como um pecador do que preocupado em mostrar que aquele homem também carece das bênçãos do Senhor. Por que os irmãos acham que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos? É porque é muito fácil a gente se enxergar
como sendo imagem e semelhança de Deus. Eu consigo me enxergar como imagem e semelhança de Deus. E sabemos que o fato de sermos imagem e semelhança de Deus é o ponto de partida da antropologia cristã. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos capacidade de raciocínio, temos dignidade, possuímos intelecto. O mais difícil é enxergar no outro. E principalmente em pessoas que estão nessas condições. Então, por que amar o próximo como a mim mesmo? Porque eu tenho que enxergar no próximo aquilo que eu sou. Eu sou imagem e semelhança de Deus, o próximo, o meu irmão que está aí do meu lado, também é. Se enxergar como imagem de Deus é fácil. Difícil é enxergar, às vezes, o cego de nascença, a mulher que foi pega em adultério, um cara como Zaqueu. Esse aqui, irmão, sabe, é o nosso grande desafio para a evangelização. Entenda que a situação pode ser qual for. Não existe condição nenhuma que apague a dignidade do ser humano. Se você deseja se envolver na obra missionária, é preciso enxergar no ser humano o maior tesouro que nós temos. Não apenas carne e osso, mas alguém que é dotado de imagem e semelhança de Deus. Se não enxergarmos o nosso próximo como imagem e semelhança de Deus, seremos injustos. Não vamos nos preocupar com a obra de evangelização, não vamos contribuir para a obra missionária, vamos parar de orar por tantas coisas que são necessárias que a gente esteja orando. E eu sei, sabe, irmãos, que nós não podemos tratar as pessoas de forma injusta. Porque eu sei que muitas vezes nós focamos apenas no passado das pessoas. Bem que interessante, um dia desse eu precisei pegar um Uber, né? Chamei o Uber, quando eu entrei no carro, o motorista ficou olhando para mim. Aí ele disse assim, eu lhe conheço. Aí eu pensei, você vai na igreja? Aí ele, não, você não estudou no sacramento? Aí eu me preocupo. Ele disse, estudei. Aí ele disse assim, eu estudei com o seu irmão mais velho, o Toninho. E foi. Então, eu lembro de você porque você e seu irmão tocavam terror naquele colégio. Aconteceu algo parecido quando eu encontrei alguém que morava no condomínio que eu morava. Falou a mesma coisa, porque a gente era ruim em tempo integral. Não era em determinados lugares, não. Mas hoje eu estou numa igreja. Né? Hoje eu estou numa igreja. Às vezes nós somos lembrados apenas por aquilo que nós fazemos. Nós somos lembrados apenas pelo nosso passado. E sabe, irmãos, era o que Jesus fazia. Jesus não olhava o que aquela pessoa era. Jesus não via aquele homem como um pecador, como alguém que merecia ser condenado. Mas ele via alguém que também carecia da glória de Deus. Alguém que carecia de ajuda. Alguém que não era para ser condenado, mas alguém que era para ser transformado. Alguém que era para ser transformado. Sabe, irmãos, nós precisamos pedir a Deus para que nos dê essa visão que Cristo tinha. A visão de olhar para os outros e enxergar como sendo imagem e semelhança de Deus. Os fariseus eram mestres em enxergar apenas os pecados das pessoas. Não é? Os fariseus faziam isso como ninguém. Os responsáveis por ensinar a lei, os responsáveis por interpretar, os responsáveis por mostrar o caminho que o povo deveria seguir, eram os que mais condenavam, pensando que estavam fazendo o certo. E são as pessoas que Jesus mais criticam. Aí, eu sei que o que mais intriga a gente nesse texto é justamente os versículos 6 e 7, que diz assim: depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, esses versos aqui, eles estão cheios de significados, tá? Lembre que Jesus também era profeta. Esse era um dos ofícios de Jesus, né? Ele é tido como um
profeta. E quando a gente volta para o comecinho do Evangelho de João, olha só como João apresenta Jesus, lá em João capítulo 1, do 1 ao 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui no capítulo 1, João está se referindo à criação do mundo, e ele aqui nos ensina que o próprio Cristo participou, junto com Deus Pai, da criação de tudo o que existe. E aí nós sabemos que existe um princípio da criação do ser humano, que nós fomos criados a partir de quê? Do barro. O ser humano foi criado a partir do barro. A Bíblia conta isso, que Deus cria o homem do pó da terra. Então, o ato de Jesus de cuspir no chão, misturar saliva com o pó, foi uma forma que ele estava querendo ensinar, não que ele precisasse fazer aquilo, mas ele estava dizendo assim, olha, eu estou criando os olhos desse homem. Com o barro que ele mistura ali no chão, junto com a sua saliva, ele está dizendo, eu estou criando os olhos desse homem, assim como eu fiz também lá na criação, como eu criei o homem do pó da terra, eu estou criando os olhos desse homem. Essa era a característica profética de Jesus. Os profetas muitas vezes pregavam a partir de, vamos dizer assim, encenações, né? Às vezes o profeta Jeremias colocou uma canga de boi nas costas, não foi? E saiu andando. E por que você está andando assim? Não, é a carga que vocês vão levar se vocês continuarem pecando, né? Então Jesus, ele pega esse pouquinho de barro, mistura com a sua saliva e transforma a vida daquele homem. Sabe, irmãos, a transformação acontece por causa do poder de Deus revelado em Cristo. O poder que o próprio Cristo tem de criar, de gerar vida, de curar, também transforma a vida das pessoas, independente da situação que elas se encontram. Irmãos, e nós precisamos entender uma coisa, que essa transformação é uma mudança em toda a nossa vida. Porque parece que hoje nós vivemos em um tipo de evangelho, né, que durante muito tempo foi pregado pela teologia da libertação, de uma transformação apenas ética, de uma transformação apenas na vida social da pessoa. Não existe expectativa nenhuma da eternidade. Não existe expectativa nenhuma da razão da nossa existência. Teologia miserável essa que resume a nossa vida aqui na terra, que resume toda a transformação que Cristo pode fazer apenas na ética. É claro que sim, quando nós conhecemos a Cristo, Paulo fala, aquele que mente não minta mais, aquele que rouba não roube mais. É claro que a nossa vida se transforma por completo, mas ela não é apenas uma transformação ética, ela também é uma transformação no nosso modo de agir. Mas é uma transformação que nos leva para a eternidade. Essa visão limitadora da salvação é uma das piores coisas que nós podemos viver. A transformação que Cristo oferece exige aquela transformação em tudo, todas as áreas da nossa vida. E nós não podemos perder de vista que a eternidade é real. O Deus que tem poder para criar é o Deus que também tem poder para transformar. Jesus transforma. E transforma na nossa integralidade. Tudo que nós somos, sabemos que precisa ser preenchido com o Espírito Santo de Deus. E mais uma vez aqui, irmãos, nós percebemos esse contraste entre os fariseus e Jesus Cristo. Porque quando Jesus cura aquele homem, logo ele vai ser levado para os fariseus, o ex-cego, né, aquele que foi curado, ele vai ser levado para os fariseus. E ele chega lá, entre os fariseus, no Sinédrio, ele passa a ser interrogado e ele explica tudo o que aconteceu. Explica exatamente tudo o que aconteceu. E aí, veja a preocupação dos fariseus, lá no versículo 16. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Vê que eles estavam diante de um milagre.
Um homem que era cego de nascença, passou a enxergar, e a preocupação dos fariseus era de julgar Jesus, porque ele não guardava o sábado. É aquela falsa sensação de espiritualidade. Ele é pecador porque não guarda o sábado. Eu sou melhor do que ele porque eu guardo o sábado. Era a visão dos fariseus. E quantas curas Jesus não fez no sábado, não é? Em muitos momentos parece que Jesus faz questão, não é, de quebrar o modo como os fariseus interpretavam a lei. Não é? Em determinado momento, inclusive, Jesus é questionado lá em Lucas, porque os seus discípulos não jejuavam, e os discípulos dos fariseus jejuavam. Aí Jesus diz assim, olha, vinhos novos não podem ser colocados em odres velhos. O que era que Jesus estava dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, que essa pregação, essa doutrina que eu estou ensinando, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou fazendo, não cabe em estruturas antigas, não cabe em estruturas que estão ultrapassadas, não cabe nesse tipo de estrutura dos fariseus. E sabe qual é a maior característica do odre velho? É a sua rigidez. Agora, é uma rigidez que é frágil, que se rompe facilmente. O vinho novo, quando ele era colocado em um odre velho, o odre era feito de pele de animal. Então ele rachava, e o vinho, como estava fermentando ainda, quando ele era novo, os gases iam sendo produzidos ali, se o odre fosse velho, ele se rompia. Então Jesus está dizendo, eu estou trazendo vinho novo que não cabe, não pode ser colocado nessa estrutura dos fariseus. E Jesus faz questão de quebrar essas leis, porque os fariseus, irmãos, eles interpretavam a lei, dizendo que no sábado, uma pessoa não podia nem cuspir no chão. Existe uma tradição dos fariseus que pregavam isso. A gente não pode cuspir no chão justamente pela característica de que a saliva com o barro vai fazer uma espécie de lodo, e você manipular aquele lodo pode caracterizar uma espécie de trabalho. Olha só o ponto que os fariseus chegavam e o que Jesus fazia para quebrar essa estrutura. Sabe, irmãos, a nossa rigidez com o próximo nos torna fariseus. Às vezes nós somos rígidos demais, né, com as pessoas, e com isso nós nos igualamos aos fariseus. De todo mundo que estava ali naquela situação, os mais incrédulos eram os fariseus. O homem vai lá, dá o testemunho do que Jesus fez, de como Cristo transformou a vida dele, depois vai embora, depois ele é chamado de novo junto com os pais dele, eles dão o testemunho, dizendo que ele era cego de nascença, mas que tinha sido curado. Mas aí depois Jesus vai dizer que os fariseus também eram cegos, só que era um outro tipo de cegueira. E chega um momento lá que os fariseus começam a perguntar, e perguntam, e eu sei que chega uma hora que o cara que foi curado, ele diz, olha, eu não sei quem é esse homem, eu não sei se ele é profeta, eu não sei quem ele é, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Sabe, irmãos, como a nossa preocupação deve ser com a vida das pessoas, até porque a transformação não depende da sua incredulidade. Aquele homem, ele teve a sua vida transformada, independente da incredulidade dos fariseus. Aquele homem teve a sua vida transformada, independente se os fariseus acreditavam ou não. E aí chega o momento do encontro, o momento em que aquele que era cego se encontra com Jesus Cristo novamente. Ele não sabia quem Jesus era, não conhecia fisicamente Jesus. E aí Jesus acusa os fariseus também de cegueira. Lá no versículo 41 diz assim: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Os fariseus perguntam assim: a gente também é cego? Aí ele diz: não, vocês estão dizendo que vocês não são cegos? Está aí,
pelo fato de vocês não serem cegos, pelo fato de vocês conhecerem a lei, pelo fato de vocês serem os responsáveis por pregar, por interpretar a lei, agora a culpa de vocês permanece. Esse é o preço que se paga por não acreditar na transformação das pessoas. E não acreditar na transformação, na possibilidade de transformação das pessoas, nada mais é do que uma incredulidade que não pode fazer parte da Igreja de Cristo. Nós precisamos estar dispostos, irmãos, a transformar a vida das pessoas. Sabemos que não há nada que seja impossível para Deus. Por isso que nós temos tantos projetos missionários que atuam com recuperação de dependentes químicos. Temos missionários atuando onde crianças são vítimas da prostituição infantil. E eles dão a vida deles para que aquelas crianças tenham a sua vida transformada.